Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui agradeço a presença de vocês aqui no canal Desatar Nós. Como vocês sabem, a nossa proposta no canal é falar sobre filosofia, psicopatologia e psicanálise. São temas que estão ali dialogando entre si, alguns lugares na filosofia contemporânea e tudo mais, né? E eu digo isso para vocês na posição de quem muito estuda, né? Eu muito estudo desde muito tempo, há pelo menos mais de 30 anos. E lendo de forma sistemática filosofia, psicologia, antropologia. Então tudo isso diz muito sobre um funcionamento de como eu lido com a questão desse fazer, né? Desse estar aqui agora e estar produzindo vídeos para o YouTube, né? Por que eu não fiz isso antes? E por que isso tem a ver com o assunto de hoje, né? Por que é importante eu estar fazendo agora vídeos para o YouTube e como que esse testemunho meu de repente pode te ajudar a desatar algum nó, né, que você esteja vivendo. Então eu queria compartilhar com você um testemunho meu pessoal, obviamente que ele será sempre atravessado pela teoria, mas é a partir dessa vivência pessoal, dessa experiência de vida que eu gostaria de compartilhar, que nós vamos tentar desatar esse nó de hoje, tá bom? Então, ó, bora lá! A experiência que eu queria compartilhar com vocês hoje é muito ligada a um texto do Freud, que chama-se Os Fracassados do Êxito. O Freud traz nesse texto uma questão muito importante e que eu me deparei com ela muito fortemente, que é o fato de você enfrentar a lei paterna, né? A lei da família, a forma como você se relaciona com a normativa, né? Com o desejo, aqui talvez de forma mais precisa, a demanda que vem dos nossos cuidadores, dos nossos pais, tutores, enfim, né, daqueles que nos cuidam. Eles têm, obviamente, um desejo sobre nós, né? E nós temos os nossos desejos. Eles podem ou não estarem em confluência. Os desejos de meu pai podem não ser os mesmos desejos que os meus. E isso, por muito tempo, foi o que aconteceu na minha experiência. Meu pai, por muito tempo, ele queria que eu fosse uma coisa, ele queria que eu seguisse um caminho, né? Que no entendimento dele, esse caminho seria o mais adequado, que era, por exemplo, eu fazer Senai, conseguir um emprego na área industrial, porque assim ele conseguiu crescer, né? Assim ele conseguiu sair, por exemplo, vir lá do Mato Grosso para São Paulo e conseguiu crescer, conseguiu ter o mínimo de sustentação para a família. Foi através de se tornar torneiro mecânico. Para ele, faz todo sentido que eu deveria seguir essa carreira, se ter uma profissão na área de ferramentaria, de tornearia, né, na área industrial, que à época, né, quando eu ainda era jovem, na década de 90, isso ainda era algo que ainda fazia sentido. Inclusive, muitos amigos de escola, alguns que eu vejo, né, aqui e ali, parecem estar bem, parecem ter construído ali aquilo que a sociedade espera, que é ter uma família organizada, ter patrimônio. Só que muito jovem eu fui picado por um bichinho, que é a arte. Eu comecei a fazer teatro e isso me atravessou de uma forma muito grande, assim, essa experiência da arte, né? A experiência de estar no palco, de produzir arte. E isso me ocupou por muito tempo, durante aproximadamente ali uns 20 anos, eu estive vinculado ao teatro em muitos aspectos, né? Ali como ator, como diretor, também na área técnica, como iluminador, sonoplasta, em alguns momentos como dramaturgo. Então esse movimento da minha vida, ele óbvio que ele batia de frente com esse desejo, com essa demanda familiar que via. E eles tinham razão, na verdade. Eles têm razão, né? Que viver de arte no Brasil é uma loucura e é algo que é muito difícil, são para poucos. Poucos realmente conseguem viver de teatro, né, de arte. Realmente é muito difícil, não é todo mundo que consegue. Você acaba vivendo uma boa parte da sua vida num contexto amador.
né? E isso entra diretamente aqui no debate, né? Essa questão de viver como amador, ela me atravessou por muito tempo, né? Ela atravessou por muito tempo a minha vida, essa ideia do amador, no sentido de amor mesmo, daquele que ama o que faz. Mas só posteriormente, durante meu processo de análise, é que eu fui conseguindo desconstruir essa ideia. Nem necessariamente fazer as coisas por amor, isso não significa que isso seja sucesso profissional, né? Às vezes eu faço algo porque gosto muito, isso pode até ser um hobby, mas isso não me transforma num profissional. E não que eu ser artista não seja algo profissional. A questão toda, né, e esse é meu testemunho, né, aqui com vocês, a questão toda é que lidar com a coisa como se ela fosse feita por amor me inviabilizou por muito tempo de lidar com aquilo como se fosse por profissão, por trabalho, né? Tratar o meu ofício como trabalho e entender que sucesso no trabalho é remuneração e não somente alcançar algum resultado. Eu digo para vocês que hoje, do ponto de vista técnico, teórico, né, eu tenho muitos livros publicados, eu tenho 9 livros publicados, né, estou com mais 2 para sair. Então, assim, escrevo, produzo, tecnicamente, academicamente, eu tenho um currículo extenso acadêmico. Mas isso foi feito sempre de um ponto de vista muito do amor, daquele que ama o que faz, mas não encaixando isso como um lugar de profissional no sentido de gerar renda. E isso me pegou por muito tempo. E é essa que é a questão aqui que está relacionada com os fracassados do êxito, né? Porque aqui o Freud nos mostra que às vezes quando você alcança sucesso, você adoece. Ou então você vai sempre criando uma inibição para com o sucesso, para que você não alcance o sucesso, porque o sucesso profissional, né, repito, tem a ver com renda, tem a ver com dinheiro, né? E o dinheiro também é uma questão importante para análise, né? O dinheiro, ele é um significante que significa a si mesmo. Então, assim, ele é um objeto complexo para a psicanálise. E essa relação do profissional que ganha dinheiro, que profissionaliza, e essa quantidade toda de conhecimento, ela ser estruturada como profissão e gerar renda. Não só gerar um sucesso como admiração, né? Olhar e falar assim, olha, veja onde eu cheguei. Mas se eu transformar, né, esse sucesso em profissão e isso gerar dinheiro, é como se eu tivesse... E aí entra a questão do inconsciente, é como se eu tivesse batendo de frente com a lei paterna, né? Com a metáfora paterna, né? Com a lei, com o superego, né? Com essa instância interna que é inconsciente, que se eu vir a ter sucesso, eu estaria traindo os desejos de meu pai, eu estaria traindo as demandas de meu pai. E aqui que entra uma problemática muito grande. É como se você tivesse sucesso com uma outra coisa que meu pai sempre dizia, isso não vai dar em nada, você nunca vai conseguir nada com isso, e de repente eu conseguisse muito sucesso com isso, eu, obviamente, estaria cometendo um crime, né? Eu estaria atacando diretamente a demanda paterna. E por que isso é tão complicado, né? Porque você não enxerga isso enquanto você não traz isso para um processo de análise. Por exemplo, o meu caso é sempre estudando, né? Sempre estudando mais, sempre fazendo mais formações, sempre avançando mais, né? Sempre é mestrado, é doutorado, é pós-doutorado, um pós-doutorado, outro pós-doutorado, é estar sempre vinculado a alguma instituição, preciso estar vinculado a uma instituição acadêmica, né? É como se você tivesse o tempo inteiro evitando assumir o seu lugar de saber. É como se tivesse o tempo inteiro evitando fazer aquilo que você tem que fazer. E é aqui que entra a questão do YouTube, né? Agora, esse meu projeto aqui no YouTube, vir para o YouTube, depois isso vai ficar engraçado, né? Esse meu projeto de vir aqui para o YouTube, ele tem a ver justamente com vencer e romper essa barreira, essa inibição, que é falar, olha, eu posso dizer, eu posso falar, porque o meu conhecimento, o conhecimento que
eu adquiri e produzi ao longo de décadas, ele precisa ser transmitido. E ele não precisa da autorização de ninguém. Eu não preciso da autorização paterna para dizer o que eu acredito ou defender alguma coisa que eu defenda. Porque eu tenho capacidade técnica, filosófica, acadêmica, né? E mais do que isso, eu tenho a minha capacidade humana, existencial, de me afirmar como sujeito, me afirmar como pessoa pensante, né? É poder me afirmar como pensador, é assim como eu me autorizo como psicanalista, né? Então, essas permissões, né, essas autorizações, como a gente diz na psicanálise, elas passam por um processo de descoberta, né, que é nesse lugar aqui, como o YouTube hoje está servindo para mim, como um lugar de heresia. Né? O que é heresia? Né? A heresia é quando você produz alguma coisa contra a lei. Né? É contra aquela lei que está estabelecida, é contra aquela lei que está instituída, e que é uma lei que te domina totalmente, te domina nas suas ações. Né? Então, sempre estar adiando. Né? Eu sempre estava adiando o sucesso, eu sempre estava adiando fazer as coisas, sempre estava adiando me colocar nessa posição de ser alguém que domina o conhecimento, que sabe o que está falando, que tem total domínio do que está sendo dito. Né? É que eu não preciso pedir autorização de ninguém para falar, né? Porque eu posso falar, porque eu sei do que eu estou falando. Né? E claro, óbvio, não estou dizendo aqui que você não deva estudar e saia falando sem estudar, não. Não faça isso, né? Não abra aqui um canal no YouTube para falar coisas sem você saber do que você está falando. Estuda meia hora ali, grava um vídeo. Isso aqui não é legal, não é bacana. Né? Fale do que você realmente sabe. Aqui, quando a gente fala assim, vamos produzir essa heresia, né, esse crime, né, se tornando criminosos aqui, né, para o inconsciente, é como se a gente atacasse diretamente, né, de forma herética, né, essa lei anterior, né, e aqui há um risco. E quando eu tomei a decisão de vir para o YouTube, né, e isso foi algo que surgiu da minha análise, né, em associação livre, eu gosto muito da associação livre porque eu sou psicanalista. A questão é que fazer esse movimento é correr o risco de dar certo. É como se eu tivesse sempre correndo o risco de dar errado, fazendo as coisas, né, e me posicionando num lugar onde eu não corra riscos. Né? Porque se eu não correr nenhum risco, o risco de dar certo, né, há um risco muito grande desse vídeo dar certo. E se esse vídeo der certo, há um grande risco de, a partir desse momento, o meu discurso ele ter uma validade significativa importante em que eu estou produzindo uma heresia. Eu estou indo contra a lei, né? A lei fundamental, a lei paterna. Poder vencer esse lugar, né, de às vezes você não tem sucesso porque você não quer ir contra aquela história da sua família. Às vezes todo mundo na sua família, aqui eu estou falando obviamente da questão profissional, que é um tema importante para mim do ponto de vista analítico, né? Eu não tenho tanta inibição no amor, mas na parte profissional é uma questão e por isso eu estou trazendo esse testemunho que eu acho que é importante aqui compartilhar com vocês, né? Mas há quem tenha, por exemplo, inibição no amor. Né? Então nós temos uma história na família de pessoas que não se dão bem em relacionamentos, os relacionamentos são ruins, né? Pessoas que se separam, que têm relacionamentos tóxicos, enfim, toda aquela parte ruim de relacionamento, e aí as pessoas naquela família têm um costume de ter relacionamentos ruins. Né? E aí ela acaba ficando com medo de entrar num relacionamento bom, porque se ela entrar num relacionamento bom, é como se ela estivesse indo contra a tradição da família. Eu acho que essa é a palavra. Né? A heresia é você conseguir ir contra uma tradição. E você precisa fazer isso, porque senão você não se afirma. Né? Senão a gente não se afirma no mundo, a gente não se afirma no real, e a gente não produz o nosso campo simbólico, que é onde a gente vai dizer. Né? O nosso lugar de fala-ser, como diria Lacan. Né? É você poder se produzir como um sujeito que é um poema e que se faz poesia, né? É que se narra e narra a própria existência.
ser capaz de produzir uma história sobre si mesmo, né? Produzir uma autoria sobre a própria vida. E para que você possa produzir uma autoria, né, uma escrita sobre a própria vida, é necessário produzir esse sintoma, né? Esse sintoma que é algum lugar onde você possa se dizer, onde você possa produzir essa heresia, né? E por fim, correr o risco de dar certo. Como sempre, eu passo o vídeo inteiro sem pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem, escreverem nos comentários aqui. Diga para mim aqui nos comentários, né? Qual é a sua inibição, né? Aonde que você está fracassando no sucesso? Em que área da sua vida parece que não vai para frente? Porque de alguma forma, se você se você fosse feliz, né, você estaria, por exemplo, indo contra uma tradição familiar de pessoas que não são felizes ou que não fizeram as coisas pelo desejo ou pela vontade. Então conta para mim aqui, onde que está a sua inibição, onde que está o seu fracasso do sucesso, né? Espero que esse vídeo faça sentido para vocês, é um lugar de testemunho, mas ao mesmo tempo de inteireza, assim, de compreensão a partir aqui do nosso campo de conhecimento que é a filosofia, a psicanálise, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.